Beleza. Esse já é jogo de a gente bola, tá focado? Fica Começa. de olho na bateria. É aquela velha história, como se começar, né? Hello, darkness, my old friend. Peraí. I've come to talk with you again. No final do mês de março, Maio. maio, vocês ouviram falar. Final do mês de maio, o Brasil praticamente parou por conta da greve dos caminhoneiros. Exato. Reivindicando a diminuição do preço dos combustíveis, os caminhoneiros organizaram uma greve que cortou o fornecimento de combustível, alimentos, remédios, entre outras coisas. O que chama mais atenção nessa greve é que, assim como as manifestações de 2013, que tiveram inúmeras demandas dentro daquele movimento, a greve dos caminhoneiros também contou com várias demandas, perspectivas diferentes, inclusive grupos de caminhoneiros, entre outras pessoas, defendendo intervenção militar. E no vídeo de hoje, a gente quer trabalhar esse assunto, intervenção militar, golpe militar. A ideia do que seria um golpe, né? O Brasil é um país, aí com 200 anos de história, né? Se a gente contar 1822, como a proclamação da independência, né? E de lá para cá a gente teve alguns golpes, né? Agora, o que é importante a gente entender, qual seria a ideia de golpe? Qual seria a ideia de golpe, Alexandre? Bom, ao nosso ver, assim, a gente pensa que golpe seria qualquer obstrução, né, ou mudança brusca de um status quo, de uma ordem ali definida, certo? E muitas vezes definida pela Constituição. Exato. O Brasil, desde 1823, ele tem uma Constituição, na verdade, 1824, né, quando ela é outorgada, pelo Dom Pedro I. E de lá para cá, a gente tem em torno de uns 9 momentos em que a ordem foi interrompida e que você teve uma espécie de golpe, né? Que se feriu a Constituição ou mesmo que se alterou o jogo político para interesse de algum grupo específico. E quando se trata de golpe, a gente pode falar tanto de um golpe que seja civil quanto militar. Sim. Na história do Brasil, o que mais choca talvez sejam os golpes militares, né? Até mesmo porque eles transformaram bastante o país. Nem todo golpe foi militar, a gente tem exemplo, o golpe da maioridade. Sim. Em 1840, em que coloca o Dom Pedro I no trono para controlar... Dom Pedro II, desculpa, né? Verdade, o Dom Pedro I já estava até fora do Brasil, coloca o Dom Pedro II no lugar, e ele, para acalmar os ânimos, né, dos movimentos, inclusive separatistas, que tinha naquele contexto de regência, né, de Brasil, período regencial. Então, a história do Brasil ela é cercada de golpes, né? Mas acho que cabe, dado que a gente tem falado de uma intervenção militar, cabe falar da atuação dos militares dentro do cenário político no Brasil. E quando a gente fala dos militares e a questão de golpe, é muito interessante porque está basicamente restrito ao período republicano brasileiro, e isso desde o nascimento da República Brasileira, né? Se a gente parar para pensar, 1889, né, e no dia 15 de novembro, é um golpe militar que vai acabar com a monarquia e instaurar a república, né, com a figura, o pai, né, da República Brasileira, nada mais é do que o Marechal Deodoro da Fonseca. Então ele é um militar, nossa república surge de um movimento militar, né, diferente aí de outros países, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem bem mais essa questão civil. Mas o que é interessante, né, da gente analisar nesses golpes militares é que eles vão acontecer bastante na nossa república e sempre vão alterar muito a situação. Se a gente parar para pensar, o próprio Vargas, que vai estar apoiado ali nos tenentes, né, no movimento tenentista, no movimento militar, que vai instituir o que seria ali um governo de alguma forma ditatorial por 15 anos. Logo em seguida, depois da República Democrática, 64, a gente vai comentar melhor também, o golpe de 64, que vai originar mais 20 anos de ditadura. Então, assim, os militares vão estar muito envolvidos nesses movimentos, nesses golpes da República do século XX como um todo, né, Márcio? Citando o Vargas, né, o Vargas ele tem uma história muito curiosa porque ele dá golpes atrás de golpes, né? Ele participa da Revolução de 1930, em que você tinha a questão eleitoral, o problema lá da República do Café com Leite, né, os desencontros entre Minas e São Paulo. Minas vai acabar apoiando, né,
o Getúlio Vargas, que vai entrar no poder, e aí em 37 ele vai dar o golpe do Estado Novo, de fato, colocando uma ditadura lá que vai durar até 45. E entre 45 e 64, talvez não, a gente pode dizer que a gente teve a nossa primeira experiência democrática. Sim. Porque se a gente considerar a República Velha, as eleições são completamente feitas em cima de fraudes. E elas são muito fundamentadas, vale a pena dizer também, né, como são os militares que instituem em 1889, ela é muito fundamentada no ideal positivista, né? Os militares vão sair ali vitoriosos da Guerra do Paraguai, vão ganhar força, vão trazer esse movimento republicano para o Brasil, que era a única forma deles assumirem o poder, e instauram essa república a partir de um ideal positivista, que a gente sabe que é um ideal muito problemático, né, e que casa muito bem com a ordem militar, porque ele é um movimento, né, se a gente parar para pensar aí, que ele cria lógicas sem muito sentido, né, então, por exemplo, a ordem e o progresso, a gente precisa de ordem para ter o progresso, daí estampado a nossa bandeira, mas a gente não pode esquecer que esse positivismo é que vai gerar, por exemplo, as teorias racialistas, né? Sim, sim. Então, assim, essa ideologia, essa filosofia que vai pautar ali o surgimento da nossa república e que vai acabar originando essa república oligárquica extremamente problemática, como você já apontuou, né, Maio? Em grande medida, antidemocrática, né? Porque ela não está falando de incluir a população, ela não está falando de democratizar o cenário político. Ela é, como o Alexandre disse, oligárquica. Então, a partir de 1945, a gente vai ter um período de uma experiência democrática no qual a participação popular é maior, onde o multipartidarismo acontece, inclusive com partidos de caráter ideológico, partidos que representam os trabalhadores, que representam a classe média e a burguesia, que representam as classes mais altas, e até mesmo os partidos, né, o Partido Comunista, por exemplo, que muitas vezes está na ilegalidade, mas ele está lá como uma força política. Consegue, né? Então, entre 45 e 64, a gente tem uma experiência democrática que é interrompida com o golpe militar de 1964, no qual o Marechal Castelo Branco ele dá esse golpe, né, na ideia de prevenir que se tenha um golpe comunista, Exato. de que o João Goulart coloque aqui as suas reformas socialistas no país, e aí inicia um período de mais de 20 anos em que a gente tem liberdades políticas e direitos civis cerceados. E eu acho que isso que é interessante a gente sempre falar de ditadura militar. O que é mais curioso e o que leva, né, a gente a fazer essa discussão é perceber que nessas manifestações você tem pessoas manifestando e pedindo intervenção militar, o que é completamente contraditório. Exato. Você está manifestando para dar liberdade para alguém tirar as suas liberdades. Então, esse cenário a gente sempre tem que bater na tecla do que foi a ditadura militar, que ela foi um momento em que as liberdades foram restritas, foi um momento, né, onde houve tortura, onde houve desaparecimentos, e que levou anos até que essa ditadura resolvesse abrir as suas Exato. portas para a democracia de maneira lenta, segura e gradual, né? Exato. Na pegada do Geisel, para que a gente chegasse nesse momento democrático. E aí a gente tem no cenário de hoje a volta desse argumento aí de que tem que voltar os militares, muito num cenário de que é difícil a gente encontrar, a gente sofre uma crise, né, política, uma crise institucional, os governantes parecem não mais representar a população e na ausência de um nome, né, que a população enxergue como seu devido representante, surge a ideia da intervenção militar. O que é sempre, mais uma vez falando, perigoso. A gente está falando de um regime de exceção, onde você não vai ter as suas liberdades. Então, esse cenário todo, né, ele acaba sendo preocupante, apesar de que vale a gente fazer a ressalva, né, de que a geopolítica mundial ela é diferente hoje do que era em 64. Em 64 o golpe foi apoiado, isso já é muito comprovado, pelos Estados Unidos, Exato. dentro da lógica de Guerra Fria. E hoje o que a gente tem é uma crise de representatividade, onde muitas pessoas vão pedir a intervenção militar
na esperança de que os militares possam salvar o país. Exato, e a gente tem até mesmo os generais, né? Por exemplo, Vilas Boas, que hoje é um símbolo dos militares, né? Ele que teve aquele caso no STF antes do julgamento do habeas corpus do Lula, com seus tweets, enfim, ele é um símbolo ali dos militares hoje, e ele mesmo já fez falas onde ele fala que a ideia de intervenção militar hoje, ela não é plausível. O que os militares querem, sim, isso a gente pode ver, é uma tentativa de ter um representante que apoie eles. Isso sim. Então talvez os militares, com apoio a determinado candidato, conseguir um apoio ali, uma base, né? Mas a ideia dos militares mesmo assumir o poder é algo que eles mesmos não cogitam, certo? Então assim, é uma questão que o povo sai à rua e pede essa intervenção muito mais por uma questão de desconhecimento, né? De falta de representatividade, e desconhecimento eu digo no sentido de quando a gente olha para trás e vê tenta procurar um símbolo, a gente vê o exército como um símbolo atrás da gente, né? 20 anos no poder, nossos pais, nossos avós viveram esse período, né? E aí acaba surgindo, né, essa ideia deturpada de que aquilo lá era um lugar bom, um momento bom. Mas que a gente sabe que essa imagem deturpada vem de uma mídia que defendeu, que apoiou, né? A gente não pode esquecer e também de parte de uma mídia que foi censurada, né? Exatamente. De um judiciário que não vai investigar casos de corrupção dentro da ditadura que existiram. Um país que não julgou seus torturadores, como é o Brasil, com a lei da anistia. Então, assim, acho que essa série de questões, uma mídia, a censura, a lei da anistia, o fato do Brasil ser o único país da América Latina que teve uma ditadura e que não teve seus torturadores julgados, acho que tudo isso ajuda a criar um ambiente de deturpação dessa imagem dos militares e nesse momento de falta de representatividade como vive o Brasil, por conta desses inúmeros escândalos de corrupção, crises e tudo mais, acaba surgindo essa imagem. Mas a gente não pode esquecer que, historicamente, os militares nunca foram uma boa saída. Certo, Márcio? E nunca vão ser. E nunca vão ser. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima. Até a próxima.